Dentista não realiza preservação óssea alveolar em pacientes fumantes antes de saber disso. Eu sou Vanessa Dalapria e eu ajudo dentistas a aumentarem o seu faturamento e autoridade profissional, trabalhando com laser na preservação óssea alveolar. Aqui nós discutimos estratégias para que você aumente o sucesso nas suas cirurgias de preservação óssea alveolar. Então hoje falaremos sobre o tabagismo, também chamado nicotismo. Abrange não só o cigarro, charuto, cachimbo, cigarro eletrônico, fumo de corda, qualquer um desses. Quais são as ações que ocorrerão no nosso organismo, mas principalmente na nossa cavidade oral, que possa interferir na nossa cirurgia odontológica, óssea alveolar. Nós precisamos estar atentos a todos os pormenores. Para isso, a abordagem do seu paciente na anamnese, no primeiro contato, tende a fazer com que nós consigamos antever algumas situações e nos prepararmos para os desafios que possam surgir diante disso. Antes de mais nada, nosso paciente também precisa estar ciente de tudo que pode causar esse fato dele fumar na sua cavidade oral. Só assim nós conseguiríamos transmitir tranquilidade, mas também dividir a responsabilidade com ele, alinhar expectativas e ele estar preparado para quaisquer ações que possam ocorrer, ok? Então, essa abordagem é bastante importante, nos dá segurança, nos dá autoridade profissional, respaldos, e nós conseguiremos ir para a cirurgia com alguns procedimentos, com o manejo desse paciente individualizada para cada caso. Aqui no canal, nós abordamos vários assuntos como esse. Se inscreve, curte, compartilhe. Vamos juntos fazer uma odontologia melhor para nós e para o nosso paciente. Que possamos entregar um trabalho de excelência. Tá? E só com muita informação, só quando nós conseguimos entender que não só problemas sistêmicos, como os hábitos dos nossos pacientes podem interferir na nossa conduta clínica. E assim, individualizamos todo o atendimento. Então, vamos lá. Por que o tabagismo, ele altera tantas funções no nosso corpo, e principalmente na nossa área, que é a cavidade oral? Nós já sabemos que ele faz mal. Sabemos que pode ter consequências ruins na cicatrização, no pós-operatório, mas vamos entender mais profundamente e estarmos preparados para isso? Então, o cigarro, por exemplo, vamos pegar o cigarro, vou colocar uma imagem aí para vocês, que mostra que ele tem mais de 7.000 substâncias tóxicas e 50 delas comprovadamente cancerígenas. Então, ele não tem nenhum componente que faça bem. Mas, enfim, nosso paciente é fumante e nós precisamos lidar com essa situação. O que fazer, né? Claro, tentar pedir para ele fumar o menos possível, um pouco antes da cirurgia, um pouco depois, pode ajudar, apesar daquele organismo já estar, né, impregnado e com alterações, diminuir um pouco o consumo, certamente ajuda nessa fase inicial cicatricial. O tabagismo, ele causa muitas doenças e inclusive aumento da mortalidade. Ele altera funções do nosso sistema imunológico, das nossas células de defesa e a quantidade de patógenos pelo nosso corpo. O nosso organismo, ele trabalha com o que chamamos de homeostase. Ele está o tempo todo tentando encontrar o equilíbrio. E ele estará combatendo quaisquer invasores que ele julgue que fará mal para nós, seja vírus, bactérias, corpos estranhos, substâncias tóxicas ou nocivas para o nosso organismo. Ele vai tentar eliminar e lançar mão
do sistema imunológico para ajudá-lo nessa função. Só que no paciente fumante, essa enxurrada de substância tóxica está presente muitas vezes durante o dia. Então fica uma luta um pouco desigual. É impossível o organismo conseguir eliminar repetidas vezes durante o dia por semanas, anos. O tabagismo vai causar um aumento da inflamação no nosso organismo como um todo. Ele aumenta a quantidade de citocinas pró-inflamatórias, que são aquelas que estão presentes na ativação da inflamação, e diminui a ação, a produção das citocinas anti-inflamatórias. As citocinas, elas são proteínas que estão ali presentes para regularem a inflamação do nosso organismo. E na boca? Na boca, haverá um aumento da chance de processos inflamatórios, assim como no resto do organismo. Na boca não é diferente, muito pelo contrário. Existe um aumento da temperatura muito grande na nossa cavidade oral, nas chances de infecções e inflamações por conta desse desequilíbrio estrutural e funcional das células do local. Em estudos, percebeu-se que ali na microbiota subgengival ou no fluido crevicular existe a falta de oxigênio diante do tabagismo. E quem é que gosta de pouco oxigênio? Justamente as bactérias anaeróbias, que são aquelas mais agressivas presentes na periodontite, né, no avanço de uma periodontite, que causa perda óssea e tudo aquilo que nós conhecemos na doença periodontal. Ela estará presente ali na cavidade oral também. E percebeu-se que, principalmente, as bactérias do complexo vermelho e laranja estarão também presentes ali. Haverá um aumento dessas bactérias locais e, por isso, um aumento da chance de infecções. E isso, obviamente, pode sim atrapalhar a cicatrização da nossa cirurgia, né? Do enxerto ósseo, vai estar ali presente no fluido, na saliva, colonizando sim aquele local. Então, nós percebemos que existe uma diminuição na formação e na ação dos fibroblastos e também do colágeno, que são compostos importantes no reparo da ferida cirúrgica, né, na cicatrização como um todo. Então, nós percebemos que os pacientes fumantes podem apresentar maior deiscência da ferida cirúrgica e também uma demora mais intensa desse processo cicatricial. Percebemos que existe uma dificuldade desses tecidos de se coaptarem e fazer o vedamento no tempo correto. Diante disso, vou mostrar um caso para vocês de uma paciente minha que ocorreu justamente isso. Foram extraídos 2 dentes e feita a preservação alveolar. Nesse local, nós tivemos uma deiscência muito intensa, mesmo porque a área assim, cirúrgica era um pouco mais extensa, precisamos fazer relaxantes nesse caso, que é uma das coisas que, se possível e puderem evitar, né? Nem sempre é possível, como nesse caso não houve a possibilidade, porque um dos dentes, o dente 26, ele tinha uma perda da parede vestibular e nós precisamos ali, de fato, remover a lesão e conseguir fazer uma regeneração, não só preservação, né? Então, precisamos, de fato, ampliar esse sítio cirúrgico para poder atuar de forma correta. E, como esperado, houve uma consequência, né, uma sequela aí de maior demora e essa deiscência da sutura.
mas conseguimos agir de uma forma assertiva, sempre com o paciente acompanhando e já previamente preparado para tudo que pudesse ocorrer. Então, foi uma cirurgia em que a paciente teve mais sintomatologia dolorosa, sim. Teve que ter mais cuidados de higienização, uso de enxaguantes ou de géis à base de clorexidina e também laser terapia. Nesse caso, o laser foi imprescindível. São casos que nós conseguimos compensar um pouco essa demora ou essa deficiência na produção, né, aí do tecido gengival correto com o uso do laser, porque o laser vai estimular essas células, os fibroblastos, os neutrófilos, que também o tabagismo faz a diminuição da quantidade de neutrófilos no local, que são células de defesa, não só do colágeno, não só dos fibroblastos, mas os neutrófilos também apresentam diminuição da sua ação, por conta da presença do cigarro ali, do tabagismo. E o laser, ele justamente vai conseguir estimular. Então, se de um lado existe uma deficiência orgânica do paciente, o laser vai estar ali tentando compensar um pouquinho. Então, nós utilizamos o laser, várias sessões, então o paciente precisa entender que ele terá que ir mais vezes ao consultório para compensar isso, e também ele estar alinhado com essas expectativas, porque há uma perda óssea maior, o que se nota no tecido ósseo, que o tabagismo também interfere no metabolismo ósseo, nas células formadoras de tecido ósseo, que são os osteoblastos, eles terão uma diminuição na ação e na formação dos osteoblastos, na presença dos osteoblastos no local, né, que nós queremos sim que haja uma remodelação, principalmente quando existe o uso de biomateriais, então nós queremos sim que exista uma remodelação adequada. E com a diminuição do número de osteoblastos, o tecido ósseo, assim como o gengival, também tem um reparo mais lento, tem uma osseointegração desse biomaterial ou o que foi usado ali na preservação alveolar, né, se transformar num osso saudável. E temos uma maior ação dos osteoclastos, que são as células reabsorvedoras de tecido ósseo. Então, para o equilíbrio também, a homeostase do metabolismo ósseo, existe sim esse equilíbrio entre osteoblastos e osteoclastos, né? E o tabagismo atrapalha tudo. Então, a formação óssea também será mais lenta. Além disso, o que percebe-se é que altera também a secreção de compostos calciotrópicos. Tem a diminuição de alguns componentes hormonais importantes na formação do tecido ósseo. O tabagismo também age negativamente nesse sistema de compensação e formação. Então, quando nós temos uma diminuição dessas células ósseas, a diminuição da angiogênese, que é a formação de vasos sanguíneos importantes ali para a irrigação desse tecido ósseo, desse material que foi colocado para a preservação alveolar, nós vamos ter uma osseointegração mais lenta. Então, se um paciente nós esperamos que em 6, 7, 8 meses seja apto, por exemplo, para reabilitação com implantes, num paciente fumante, esse tempo pode ser prolongado. E isso tem que ser explicado e dito para o nosso paciente. Já realizei cirurgias em pacientes fumantes que deu tudo certo, seguiu tudo bem, não houveram deiscências, não precisei esperar muito mais tempo. Já ocorreu, mas muitos casos ocorreram deiscência, né, algumas situações mais problemáticas que precisamos esperar mais tempo, precisamos agir corretamente, usar o laser ou
intervir assim para compensar todo esse sistema que ficou atrapalhado ali. Então, sabendo disso, nós estaremos mais preparados, né? Nós conseguimos antever que isso pode ocorrer, dividir com o nosso paciente e agir. Isso acho que é o mais importante, né? Nós sabermos agir na adversidade. Então, você vai notar que temos muitos assuntos aqui para que vocês possam estar integrados, inteirados, baseio em artigos científicos, em informações importantes e sérias da literatura. Muito dessas informações eu tirei de um e-book, se vocês quiserem eu posso disponibilizar para vocês, me mandem uma mensagem, que foi feito por colegas da USP de São Paulo, um e-book sobre nicotismo, em que ele aborda tudo sobre o nicotismo na odontologia, prevenção, tratamento, o que pode ocorrer, e isso nós podemos mostrar para o nosso paciente. Também é nosso dever divulgar que existe tratamento. Não precisamos coagi-lo, não precisamos deixá-lo sem graça, tudo pode ser feito de uma maneira bem suave, mas nós não podemos deixar de falar, nós não podemos deixar de dizer para ele que existem consequências e, principalmente, como profissionais da área da saúde, tentar com que o nosso paciente, quem sabe, tenha vontade de parar de fumar e nós conseguimos que ele possa entender sobre tudo isso e que existem formas muito legais e cada vez mais novas de tratamento. Nem todos os pacientes vão querer parar, mas eu mesma já tive pacientes que, por minha orientação, foram estimulados e procuraram ajuda e nós agimos e eles conseguiram parar de fumar. Então, eu acredito que essa é uma das nossas funções. Não somente para que tenhamos autoridade profissional, que obviamente esse reconhecimento, sermos referências, termos uma autoridade profissional é muito legal na nossa profissão. Nós queremos esse reconhecimento sim, porque estudamos, né? E é bacana. Mas eu acho que vai muito mais além. Acredito que seja obrigação do profissional informar e tentar conduzir o paciente para um tratamento que ele elimine esse mau hábito, certo? Então, fiquem ligados, nós vamos trazer vários assuntos. No próximo vídeo, vocês verão sobre refluxo gastroesofágico, no que isso interfere na cavidade oral e nas nossas cirurgias também, tá? Não deixe de assistir. Novamente, se inscrevam, curtam, comente, compartilhe com os colegas, tá? Para que nós possamos fazer uma cirurgia muito mais chances de sucesso, uma odontologia que se preocupa com o paciente, é humanizada, que é responsável, que traz segurança, respaldo científico, ok? Seja o profissional que você gostaria de ter para você, ok? Obrigada.